Já estamos de volta aqui no programa. Ao longo da semana, o Secafé divulgou o balanço das exportações de 2025. Neste ano, o país registrou uma queda de 21% nas vendas para o exterior. O cenário marcado por menor oferta do produto, pelas barreiras impostas pelos Estados Unidos e pela infraestrutura portuária que segue defasada. Segundo o Secafé, o país vendeu ao exterior quase 37 milhões de sacas entre janeiro e novembro, uma redução de 21% em relação ao ano passado. Mesmo com menos volume, a receita aumentou mais de 25%, impulsionada pelas altas dos preços internacionais. Nesse mês exportamos 3,6 milhões de sacas, uma queda de 26,7%. Isso nos deu receitas cambiais recordes para o mês, embora o volume mais baixo, por conta do preço médio do café, que foi de 428,6 dólares por saca, um aumento de 48,7% em relação ao preço médio do café no mesmo mês do ano passado. Então, com isso, nós tivemos 1,5 bilhão de dólares de receita cambial, aumento de 9%, e que nos deu 8,2 bilhões de reais na nossa receita cambial. O setor aponta 3 motivos para a queda nos embarques: menor oferta de café em 2025, o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos durante 4 meses e os problemas nos portos brasileiros, que geram grandes atrasos e prejuízos aos exportadores. É importante destacar que nós estamos com menor disponibilidade de café, menor níveis de estoques, um padrão já esperado diante dos recordes que nós tivemos no ano passado, quando nós exportamos 50,5 milhões de sacas. Então, a menor disponibilidade de café no primeiro semestre e nós tivemos uma menor safra colhida em 2025, que terminou de ser colhida em agosto desse ano, principalmente impactado no caso da produção e do beneficiamento do café arábica, foi mais pressionado diante das condições climáticas. Então, olhando todas essas variáveis, de janeiro a novembro desse ano, os 11 meses do ano, faltando apenas dezembro para a gente encerrar o ano civil, nós exportamos 36,8 milhões de sacas, uma queda de 21% em relação aos 11 meses do ano passado. Nos meses em que a tarifa esteve em vigor, as vendas para os Estados Unidos despencaram quase 55%. Com a retirada do tarifaço, a expectativa é de melhora a partir de dezembro. Isso nos deu 14,3 bilhões de dólares de receita cambial, mais 25%, e quase 80 bilhões de reais em receitas cambiais, mais 31%. Tudo isso deve ao preço médio do café de 386,6 dólares por saca, na média dos 11 meses de 2025. Além das taxas, os gargalos logísticos também pesaram. Em outubro, cerca de 2.000 contêineres não conseguiram embarcar, somando prejuízo superior a 8 milhões de reais. No Porto de Santos, principal porta de saída do café brasileiro, 73% dos navios tiveram atrasos. Mesmo assim, os Estados Unidos seguiram como maior importador, seguidos por Alemanha, Itália, Japão e Bélgica. O café arábica continua sendo o tipo mais exportado, representando mais de 80% do total. Olhando os países exportados de janeiro a novembro de 2025 como um todo, Estados Unidos ainda permanece na primeira posição por conta do forte primeiro semestre sem influência das tarifas. Nós exportamos 5 milhões de sacas e praticamente empatado com a Alemanha na segunda posição com também 5 milhões de sacas. O que se destaca? Nós temos ainda no ranking Itália, Japão e Bélgica completando as 5 primeiras posições. Desses, Japão na quarta posição mostrou um crescimento de 17,5%. Quando nós vamos da sexta para a 10ª posição, nós temos Turquia, Países Baixos, Rússia, Espanha e China. A Turquia cresceu 2,2%, Rússia também. No segmento de cafés diferenciados, as vendas caíram em volume, mas a receita disparou, refletindo o alto valor desse produto. O Porto de Santos permanece como líder absoluto nas exportações de café em 2025, seguido pelo Rio de Janeiro e Paranaguá. E lembrando que o Porto de Santos, que nós trabalhamos tanto o assunto logística, o esgotamento da nossa estrutura portuária, representou 78,8% dos embarques. Então o Secafé segue sempre à disposição, defendendo sempre o cafeicultor brasileiro e representando de forma legítima os exportadores de cafés do Brasil.